que não é vivo, mas que tem aparecido pela costa aí do planeta, alguns objetos estranhos que aparecem misteriosamente nas praias. Teve um registro recentemente no Japão de uma bola grande, né, que tem até de metal, e aí acharam que era explosivo, fizeram toda uma operação e era uma boia, né, uma bola de metal. E aí tem essa matéria no G1, né, da Globo, que fala um pouco sobre esses objetos estranhos que aparecem misteriosamente nas praias. Essas águas internacionais, né, às vezes containers perdidos no oceano, são responsáveis por muitos desses objetos encontrados nas praias de todo mundo. Desde patos de brinquedo, e essa é uma história que eu sempre conto, porque tem container de patos, desses patos amarelo, que foram aparecer na Avenida Paulista depois de um tempo, mas eles afundaram no Pacífico e foram aparecer na costa do Reino Unido, né? Anos depois, 15 anos depois, tinha pato amarelo aparecendo, e aí até que alguns foram parar lá em 2014, na frente da Fiesp, causaram um estrago danado aqui no Brasil. E esses materiais, assim, né, geram muita curiosidade e sempre aparece coisa estranha, né? Não chegam a ser espécies invasoras, mas tem alguns casos, por exemplo, no litoral do Nordeste, com a chegada daqueles blocos de borracha, né, Buia, e alguns que não é exatamente o caso de ter caído de um container, mas vira e mexe aparecem coisas na costa. Eu acho que um caso mais famoso desses, que também não é bem um container abandonado, aconteceu em 87, na costa do Brasil, em que latas recheadas apareceram pelo litoral. E aí eu trouxe essa aqui porque achei curioso, né? Tem uma história aqui que em 2022, na Flórida... Não, como que é? Os moradores do litoral da Bretanha, na França, passaram 35 anos se surpreendendo com aparelhos de telefone no formato do Garfield, chegando na costa, e toda hora aparecia um aparelho de telefone desse, porque caiu um container de um navio nessas águas internacionais e acaba chegando em algum lugar. E aí eu achei curioso trazer essa notícia aqui, porque é uma notícia recente, publicada no G1, motivada por essa bola de ferro que apareceu no Japão, mas eventualmente aparecem coisas na costa. Já encontrou alguma coisa diferente por aí, Mauro? Além das latas? Cara, por aí. Não. As latas, chegaram a encontrar lata? Não. Pô, aqui na Austrália a gente não sabe se ela foi abençoada aí com esse tipo de veneno, né? Como estabeleceu aí a Fernanda Abreu, o veneno da lata, né? Aqui na Austrália não tem essa notícia. Mas, não, felizmente aqui não... As praias aqui são muito limpas, cara. A gente... Claro que esses materiais chegam aqui, né? Mas tem um controle legal, assim, então não... Pelo menos aqui no quintal, aqui na região de Newcastle, aqui eu não achei nada estranho por enquanto. A não ser uns tipos de pranchas que o pessoal usa aqui para surfar, né? Se usa de toda forma aqui. Mas esse tipo de resíduo, né, Buia, tem uma outra questão relacionada a isso, que eles viajam grandes distâncias e podem ser vetores de espécies exóticas, espécies invasoras, levando de um lugar para o outro alguma espécie que pode se comportar como invasora, chegando num outro ambiente, né? Isso aí é um outro ponto de atenção para esse tipo de material, né? E que, na verdade, é o lixo que está sendo descartado no mar e que fica viajando por aí, muitas vezes carregando espécies de um lado para o outro. Não é o caso do peixe-leão, mas pode ser, como o caso de um coral-sol ou de alguma outra espécie que chega flutuando junto com um resíduo desse, né? Sim, sim. Inclusive tem registros de coral-sol associados a, eu não sei qual material flutuante, não sei se é um chinelo, algo nesse sentido assim, uma sandália, mas que já foi registrado. E além do coral-sol, diversas espécies de briozoários, são pequenos invertebrados, esponjas, poliquetas, também já foram encontrados associados a esse lixo flutuante, né? Isso alerta ainda mais sobre esse problema. E a gente fala de espécies invasoras, que às vezes pode parecer que não é tão importante, mas espécies exóticas invasoras são a segunda principal causa de perda de biodiversidade, né? Então a vida natural vai sendo impactada por essas espécies invasoras. Parece que é uma guerra meio silenciosa, meio invisível, mas que no longo prazo vai causando um estrago bem grande. Bom, e aí... eu trouxe aqui o verão da lata para lembrar essas
22 toneladas de maconha que acabaram nas praias brasileiras em 1987, também descartadas por aí, e chegaram, e isso aí ficou marcado já há bastante tempo. Eu era criança, não lembro. Para fechar e agora encerrar de vez, eu vou passar aqui uma reportagem, né, algumas fotos da revista Náutica, que foi justamente o Buia que me mandou essa matéria, e eu achei muito interessante, mas é um ensaio fotográfico que revela o antes e o depois de pessoas que praticaram mergulho. O fotógrafo Marcos Alberti retratou a diferença na expressão facial de mergulhadores que exploraram águas em Fernando de Noronha. Então ele foi lá, fez uma foto antes do cara mergulhar, ou da mulher mergulhar, e depois da pessoa ter mergulhado. E aí isso me inspirou a tentar fazer alguma coisa com o surf também, Mauro, fazer um antes e depois da pessoa dar um mergulho no mar, de pegar uma onda, ou nesse caso aqui, lá em Fernando de Noronha. E aí é flagrante a diferença, né, nas expressões das pessoas antes e depois de cada mergulho. E aí, para fechar o nosso papo de hoje, eu quis compartilhar um pouco dessas imagens aqui, porque eu achei interessante esse registro, e que às vezes a gente nem percebe, né? Essa mudança de humor, mudança de expressão facial mesmo, e de aura, se podemos dizer assim, de energia que a pessoa transmite depois de dar um mergulho no mar.